Alô, people! Gente inteligente compra com a gente, viu? Gente comum comprar de qualquer um. Olá, moça, bom dia. Bom dia, casal, bom dia, família. Vamos entrar no shopping hoje? O shopping das frutas. Salada está wonderful, viu? Banana tá boa, bananinha tá. O projeto de feiras sustentáveis, ele está compostando todas as feiras da Subprefeitura da Lapa. Nós compostamos o FLV, são as frutas, legumes e verduras, que são descartadas nas feiras livres de São Paulo. Nesse momento nós compostamos 35 toneladas em média por semana. Ocorre essa transformação desse resíduo, que antes era tratado como rejeito, em adubo orgânico. Então isso é uma compostagem. O composto é justamente o adubo orgânico, oriundo da compostagem das frutas, verduras e legumes. Então, ele vai servir como um biofertilizante para adubagem de praças, né, de áreas ajardinadas, hortas. Então, essa segregação é importante porque você cria uma rota mais nobre para esse resíduo que anteriormente era encaminhado para o aterro sanitário. E esse processo, ele ocorre por leiras estáticas, que é composta das paredes de palha, a poda picada, mais o resíduo a ser compostado e essa cobertura de palha. Ele ocorre numa temperatura de 60 a 70 graus, com isso elimina-se os patógenos que seriam prejudiciais. Essa daqui foi a última alimentação dela, ocorreu ontem, terça-feira. Então esse é o volume que fica basicamente de alimentação de uma leira. Então isso aqui já é uma leira após o processo de repouso de 90 dias, mais os 30 dias de maturação, onde totaliza o processo todo de 120 dias. Esse composto ele será peneirado. Então para a granulometria mais fina já é o composto propriamente dito. E as partículas maiores elas voltam com o inoculante para ativar a leira. Vamos, gente, brincar de gastar. O desafio desse projeto integrador era desenvolver um trabalho para a solução de um problema real dentro da temática clima, ambiente e sociedade. E nosso grupo então discutiu algumas alternativas e definiu a questão da destinação dos resíduos sólidos oriundos de feiras livres para a compostagem. Isso contribui, por um lado, para um dos maiores problemas da civilização, que é o lixo, e por outro lado, para a fertilização de hortas de forma orgânica, ou seja, sem produtos químicos. O engenheiro é aquele profissional que consegue compreender o contexto social e usa os seus conhecimentos para desenvolver soluções que atendam às necessidades da sociedade. E nesse segundo projeto integrador, a metodologia utilizada foi o aprendizado baseado em problemas, o PBL, que norteou o desenvolvimento de todo o trabalho. Primeiro nós tivemos que delimitar a problemática e em seguida propor soluções. Só isso? Olá! Nosso projeto integrador tem como objetivo nortear sobre a realização da compostagem, através de resíduos sólidos oriundos das feiras livres da Zona Leste de São Paulo.
A compostagem tem como objetivo a obtenção de adubos naturais para plantações em geral. Mas para que esse adubo é necessário? Qualquer vegetal precisa de gás carbônico e luz solar para realizar a fotossíntese, que é o processo natural de respiração das plantas. Mas além dessa respiração, ela também necessita de nutrientes básicos presentes na terra, como o fósforo, o nitrogênio e o sódio. Ao realizarem-se plantações em espaços modificados, como em hortas e fazendas e até em vasos, é necessária a constante reposição desses nutrientes, sendo necessária então a utilização destes adubos para que a produção continue sendo efetiva. Estes adubos podem ser obtidos de fontes naturais como artificiais, sendo que os de origem natural apresentam menor impacto no ecossistema e possuem uma gama muito maior de nutrientes que os industrializados. Aterro sanitário é um espaço destinado à disposição final de resíduos sólidos gerados pela atividade humana. Diferente dos lixões, os aterros sanitários são operados dentro de técnicas de engenharia com normas rígidas que regulam sua implantação. Esses devem possuir um controle de quantidade e do tipo de resíduos, sistemas de proteção ao meio ambiente e monitoramento ambiental, minimizando os riscos da contaminação do solo, da água e do ar, por meio de sistemas de drenagem de chorume, de biogás, de águas superficiais e impermeabilização de base, que tem como objetivo impedir a infiltração de líquidos percolados através do solo. Deve dispor de facilidade e possibilidade de múltiplos acessos, ser de preferência local de baixo valor de aquisição, mas contando com sistemas de serviços públicos próximos, de preferência em local de baixo valor de aquisição, mas que conte com sistema de serviços públicos próximos, tais como rede elétrica, de água e de telefone. Ser suficientemente afastado de áreas de urbanização consolidada, a fim de poupar a população de desconforto visual e de risco à saúde pública. O aterro sanitário deve ser solucionado preferencialmente em áreas que necessitam de recuperação, a exemplo de terrenos erodidos, considerando-se fatores como oportunidade de desapropriação e facilidade de aquisição.